Brasil. TVN Brasil. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Missão Apostólica Emuná, edição Mindy 7. Sejam todos bem-vindos. Shalom! Boa noite, boa noite, boa noite aqui, boa noite aqui. A paz e a graça. Estamos ao vivo. Vê como está chegando o áudio aí para você. Como é que está aqui, Celso? Já está? Está ligado aqui? Deus abençoe. Queremos orar ao Deus de Israel. Você que está podendo compartilhar. Você onde estiver em outros países, também estiver aqui no Brasil. Você que está aqui no Centro-Oeste, está no Sudeste, no Sul, na nossa nação, no Nordeste. Vamos orar ao Senhor. Tem uma palavra muito relevante para encaminhar o seu coração, encaminhar ao seu endereço. Vocês aqui que também estão ligados no Instagram, todos os quantos estão conosco, né, nessa edição desse mês de abril, Mindy 7, falando um pouco sobre a mente. E você é o nosso convidado, você que vai passar, você que vai acessar depois, amém? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo começo dessa semana, por esta manhã, por essa tarde. Queremos convidar o Senhor para que Tu venhas ministrar em cada coração, em cada mente, todos os quantos precisam do Teu socorro nesse momento. E que no decorrer desta programação, o Senhor visite todos aqueles que precisam do Teu agir, que precisam ser surpreendidos pelo Senhor. Nós te pedimos agora, nesse momento, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém? Temos aquele hino, solta ele aí, você vai ouvir ele no pé de orelha, enquanto a gente está ao vivo aí, está ao vivo aqui, enquanto eu volto aqui com pessoas. Eu volto aqui com pessoas na segunda live aqui. Pode lançar esse hino aí. Você que está aí, é bom que você se prepara. Um tempo mais, tudo ao vivo aqui, enquanto pessoas que estão na programação, elas vão se preparando para poder estar entrando. Aleluias. Deixa eu ver como é que está isso aqui. Se quiser aumentar aí, pode aumentar. Deus abençoe os empresários aí de Alta Floresta. A internet está uma benção aqui hoje, hein? A internet está uma benção. Superaquecendo, caramba.
Fala, minha amiga Cirlândia. Ok, entenderam a mensagem, né? Agora vamos entrar aqui na mensagem. Eu creio que não vai demorar tanto. Se encha, montanhas se abaixem, o vale se encha, se erga. Vamos aqui para o texto. Você manda aquele fundo profético. Eu sou o reverendo Darlan Santos. Vou estar alguns minutos com você aqui, onde você estiver. Eu tenho uma notícia tremenda e ela está na categoria de transição. Nós temos este mês, temos algumas semanas, alguns dias ainda desse mês que só começou. Ele está extraordinário. Estamos no estúdio, tudo é ao vivo. Se você for ouvindo ruído aí, amém, fique tranquilo, porque nós estamos ao vivaço, gravando, para que outras pessoas venham se alimentar mais na frente, amém? Eu estou com o livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: o Eterno falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada homem tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Versículo de número 12. E passarei por toda a terra do Egito esta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homem como animal. Contra os deuses do Egito executarei juízo. Ani Yahweh, eu sou o Senhor, e o sangue vos será um sinal sobre as vossas casas em que tiverdes. Quando eu vir ou ver o sangue, passarei sobre vós. Isso aqui é o código da palavra Páscoa, passar por cima. Está aqui no versículo de número 13. Passarei sobre vós, e essa praga não estará sobre vós, para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, fareis dele uma festa ao Senhor, por todas as vossas gerações. Fareis dele uma festa por ordenância eterna. Versículo 18. E no primeiro mês, do 14º dia, à tarde, comereis pão ázimo, até o 20º dia do mês, na parte da tarde, amém? Na parte da tarde. Minha live está caindo aqui bastante, mas vamos lá, vamos comunicar, ver quantos minutos aqui a gente ainda tem. Deixa eu ver se eu consigo parafrasear aqui com o livro de Daniel, aproveitar um ensejo aqui, já vou parafrasear com o livro de Daniel, no capítulo de número 2, isso, capítulo de número 2, versículo de número 22, versículo de número 20. Respondeu Daniel e disse: bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela coisas secretas, profundas. Ele sabe o que há na escuridão, e a luz habita com ele. Estamos começando aqui hoje mais uma transmissão. Daqui para esse final de semana, a comunidade, principalmente os pertencentes à Casa de Israel, estarão celebrando a festa da libertação, a festa
da libertação, a festa onde o Deus de Israel resolve arrancá-los de uma escravidão que durou exatamente 230 anos, mas pode-se potencializar 30 anos que esse povo fica ali à deriva, fica debaixo ali de jugo, fica debaixo de intimidação, de ameaça, onde aquele povo não havia ali uma expectativa, né, de poder mudar de vida, de poder ter uma perspectiva de futuro. Então eles estavam no modo sobrevivência, né? E não muda, né? Em alguns países, não muda em algumas regiões e localizações da Terra, né? O ser humano, infelizmente, ele está debaixo, né, de uma ditadura. Tem algumas palavras que a gente vai escolher aqui. Estamos numa transmissão aqui ao vivo. Então, o que falar, né, que ao todo foram 430 anos, o que falar dos 100 e 200 primeiros anos, que ficou dividido entre os patriarcas, né, o maior deles, Abraão, Isaac e Jacó. Então, foi dividido entre eles, né, essa timeline, então esse tempo, essa quantidade de tempo. E o tempo não para, né? Como diz o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, lá diz que há um relógio natural, também chamado tempo, cromos, para todos os acontecimentos, abaixo do sol, abaixo do céu, abaixo das nuvens, abaixo do firmamento, abaixo, né, de todas as forças celestes, né, e dentro do nosso contexto terráqueo. Então existe 28 etapas, existe 28 que eles são divididos, né? Ali ele fala sobre a Tegarra, né? Sobre o ser humano ali nunca desistir de sorrir, de abraçar, de amar. Mas também o ser humano, haverá tempos de guerra, né? Haverá tempos de paz, haverá tempos de se afastar de alguns afagos. Há um tempo para todas as coisas. Então Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo número 3, parece que o que eu estou falando para você que vai assistir depois, não tem uma relevância. Tem. O mês, um dos meses principais de se adquirir, não estou falando só sobre conhecimento, nem inteligência. Um dos meses mais escolhidos da casa de Israel, a qual nós pertencemos também, amém? É o período do mês de Abib. Dentro do calendário gregoriano, nós vamos chamar esse mês de abril, né? Abril. É um mês onde tem várias comemorações, dentro da cultura saxônia, germânica, né? Bavárica, né? E principalmente no leste europeu. E essa comemoração também, ela é feita, né, ali por várias religiões, não só Israel, né, a casa de Israel, por várias religiões. Então, é um mês que a Bíblia também vai chamar o mês da guerra, o mês da peleja, é o mês de você reagir, né, é um mês de você realmente estar vendo as situações acontecendo e você não conseguir reagir enquanto é tempo. Então, na qualidade de comunicador, estou mais tranquilo, estou mais acometido aqui hoje, amém? Para poder lhe comunicar. A Bíblia, ela é a voz de Deus. Uma boa parte dela tem uma ordem do Senhor direta. Então, toda a ordem do Senhor, ela vem com uma possibilidade, ela traz um recurso na vida do ser humano, que talvez ali momentaneamente, né,
questão de dias, ele não venha perceber. Mas ele, de repente ele vai perceber, daqui longos dias, daqui longos anos, ele vai entender que Deus falou. Então a humanidade está já, né, aqui no Ocidente, ela está, né, com 2025 anos, né, desde a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles têm essa contagem, né? É uma contagem que ela serve por uma variedade, né, de intenções, principalmente aqui na América, né, que ainda é um continente democrático, de direito, mas outro dia a gente fala sobre isso. Então Deus, ele reservou, principalmente para a casa de Abraão, principalmente para o seu povo escolhido, que eles deveriam receber o mês da primavera, que é chamado mês Aviv, primavera. O Senhor entrega para eles um recurso, uma possibilidade, daquele dia em diante, não se perder na timeline do tempo, nem no tempo dos homens, nem no nosso próprio tempo, nem na nossa própria estação que Deus nos deu, o nosso tempo, o tempo de morrer, o tempo de nascer, o tempo de crescer, e uma variedade de tempo, como eu referi agora, aqui no livro de Eclesiastes. Mas só que o tempo não para. Então, naqueles dias que os eruditos vão chamar a era da cabeça de carneiro, a era do carneiro. Então foi inaugurado nos dias de Moisés, nos dias de Arão, nos dias de Miriam, mas antes deles serem adultos, aconteceu algo ali dentro do Egito que marcou, trouxe um desespero, né, a toda a nação hebraica. Então o próprio Deus resolveu ouvir, o próprio Deus levantou quem não se achava capacitado, quem não se achava ali digno, né, de liderar aquela empreitada, aquela missão, e Deus resolve, né, pegar alguém que estava com medo, que estava inseguro, que era Moisés. Então Moisés, os dias da segunda fase de Moisés não era boa, porque Moisés, ele não havia mais um apoio, né, da alta corte, não tinha mais o apoio de patrícios, da elite, ele não tinha. O que ele tinha era apenas um cajado na sua mão, e quando você vai averiguar a biografia deste homem, que foi considerado o mais manso da sua época, Deus o fez, Deus o preparou, Deus o forjou para uma grande obra, mas a história vai narrar que ele não se achava mais capacitado, aquele âmago, aquele afã que ele tinha nos primeiros dias, né, que houve um contato ali direto, né, com a sua nação. Então ele resolve abdicar, ele resolve, como diz o livro de Hebreus, ele passa a contemplar o invisível. Sinta a presença do Senhor nessa transmissão de hoje, amém? Todas as vezes que o Senhor vai nos entregar algo grande, portas, quem sabe networks, mudanças, já eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui dentro do código dessa noite, e você vai compreender. Então sempre que Deus vai fazer algo grande, a gente vai se sentir o quê? Incapacitado. A gente vai se sentir o quê? Principalmente sem recurso para isso, sem apoio para isso. Mas Deus, ele não perde batalha, ele é estrategista. Então Deus resolve, né, convocar Moisés, Deus resolve
investir em Moisés para que fosse dado o start, que é o código que eu quero trazer nessa noite. Esse capítulo 12, ele fala de uma transição. Guarde bem esta palavra. Esse mês, mundialmente e biblicamente, na sua raiz, ele é o mês da transição. Como é que eu posso transicionar? Tem gente, né, que muitos e muitos brasileiros transicionaram quando chega no mês de janeiro e para fevereiro, para março, mudam de cidade, mudam de ambientes, mudam até mesmo de profissão, mudam de salários. Então a transição, ela vai trazer primeiro o quê? O novo. O novo. E o novo, em língua hebraica, é chamado Hadash. Hadashah ou Hadash. O novo. Então não espere o novo saltar no seu colo. Isso não irá acontecer. Você vai ter que reagir. Exatamente nesse mês, há 3.500 anos atrás, o Senhor agora diz para Moisés, no capítulo de número 11, eu vou fazer algo dentro do Egito. Vai ficar registrado na história. Todo o planeta vai conhecer que eu fiz uma transição. Eu os arrancarei com mão forte da casa da escravidão, da casa do esquecimento, da casa da aflição. Eu arrancarei vocês com uma mão forte, com a mão de poder. Eu irei vos arrancar. Então, se o Senhor estava transicionando eles para o lugar da promessa, para o lugar do encontro, para o lugar da conquista, o Senhor estava transicionando a palavra novo. E o novo, tudo que é novo, nos primeiros dias e nas primeiras horas, vai trazer o quê? Desconforto. Vai trazer desconforto. Vai trazer, quem sabe, medo. Quem sabe vai trazer insegurança. Mas é Deus que está dizendo: eu estou trazendo para o meu povo um tempo novo. Eu estou trazendo para o meu povo uma agenda que talvez eles nem saibam que existem. Mas se eles quiserem transicionar, eles têm que entender que eu trabalho dentro de um ponto de partida. Eu trabalho dentro de um cronograma. Então, para aqueles que já são estudantes, para aqueles que estão já aprofundados, o período de Páscoa, ele não trata sobre a ressurreição de Jesus. Aconteceu, é fato, é histórico, mas essa festa chamada Páscoa, ela foi sancionada para que eles lembrassem de algo. Lembrassem de quê? Que naquele período de transição, Deus estava trazendo sobre eles, olhe para cá, uma liberdade de saltar de um estágio de miséria, de um estágio de penúria, de um estágio de derrota, de um estágio de morte, de um estágio de paralisação. Desse estágio tétrico, era o Senhor dizendo: eu irei saltar por cima de vós, pesar, eu irei saltar por cima de vós. Eu sei que nesse período se tem muito chocolate, né? Se tem o mascote do marketing, que é o coelhinho da Páscoa. Então eu não vou entrar nesse mérito aqui.
Eu quero lhe dizer que o ponto de partida para que a transição, o novo chegue, nós devemos, você que é estudante da palavra, você tem que meditar. Se Deus deixou isso registrado há quase 3.500 anos atrás, então, se essa escritura ainda não sumiu, ainda não foi tirada da face da terra, então Deus está nos sinalizando para que a gente venha a ter o novo, principalmente em 2025, para que a gente venha tomar posse daquilo que é Hadash, daquilo que é novo. Eu tenho que entender qual é a essência desse mês. Deu para você entender? Qual é a essência, qual é a raiz histórica desse mês? Isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui é para quem crê na palavra. E quem crê na palavra, ele consegue conectar. Ele consegue transcender. Ele consegue ir além. Ele consegue enxergar nesse túnel uma grande iluminação, uma ideia, uma transição, o novo. E agora o Senhor diz para Moisés e todo o povo de Israel: eu irei tratar com Faraó, pois o coração de Faraó está o quê? Endurecido. Diz que o coração dele se tornou endurecido. Mas, sem muito trocadilhos, na verdade, aquele soberano do povo dele, aquele imperador, aquele ditador, ele já tinha uma inclinação a ser teimoso. O faraó da época de Moisés já tinha uma inclinação a ser o quê? Altivo e soberbo. Então Deus só permitiu acelerar a loucura de Faraó, porque até a 9ª praga, o Egito, ele entrou num colapso. Os deuses do Egito todos foram envergonhados. Todos os panteões, todo o folclore daquela época havia sido exposto, humilhado e julgado. Então, para alguém que quer sair da casa da soberba, da casa da altivez, então 9 sinais já era mais do que suficiente. Mas não, o coração daquele homem ainda tinha uma inclinação para a teimosia. Você quer virar uma chave até o final desse mês? Não insista naquilo que já estagnou. Talvez você está insistindo em ambientes, em lugares que já era para você ter saído. E nessa teimosia semelhante a Faraó, Deus entrega a Faraó aos desejos dele. Deus não está intervindo no coração de Faraó. Não é Deus que está trancando, não. Ele só está colocando para fora aquilo que ele achava que ele era. Ele achava que ele era Deus. Ele achava que ele era autossuficiente. Ele achava que ele tinha senha. Ele achava que ele era o maior exército da terra, mas não era. E agora Deus está dizendo: Israel, antes de eu te entregar o novo, antes de eu trazer o Hadash, o novo, sobre você, eu vou lhe dar uma agenda. E nesta agenda eu vou assombrar Faraó. Agora eu vou entrar dentro da mitologia grega. Lá no condomínio que eles moravam, mesmo sendo escravo, chamado Gozém, depois você dá uma estudada. Então havia dentro do folclore uma ação, era estreitamente restrita, proibida, e que poderia acarretar para qualquer pessoa de outra nação. Uma vez fazendo essa ação, ele já era réu de punições e era réu possivelmente de morte. Era a lei do Egito. Então,
naquela época, não se cozinhava cordeiro, não se cozinhava ovelhas, não se derramava sangue, principalmente dessa linhagem de criação. No máximo era o boi e outros animais, mas jamais cordeiro e ovelha. Agora, o que é que Deus diz no capítulo de número 12? Eu serei glorificado. Entre o capítulo 11, o capítulo 12, 13 e 14, quando você faz essa reunião e Deus fala de uma celebração, Deus estava dizendo, eu serei glorificado, porque eu irei assustar. Quem vai intimidar Faraó sou eu. E qual foi a ordem do Senhor no capítulo de número 12? Quebrar o protocolo, quebrar os mitos, quebrar as barreiras culturais daquela época. Então, quando os egípcios, aleluia, vai comendo aí, Celso, você que está do outro lado, você que vai passar depois, você não vai ouvir isso em outro lugar. São coisas de muita leitura exaustiva. Então, não vai ouvir isso em qualquer lugar. Você pode voltar quantas vezes você quiser. Deus formata ali uma estratégia para que todo o Egito, todos os que se achavam grandes, entendesse que Deus estava trazendo o novo. E não era comum escravo estar comendo filé mignon, comida, ok? Ou fazendo churrasco. E Deus agora propõe, pegue os cordeiros, e quando o sangue desses cordeiros começarem a ser derramado, vocês devem pegar uma parte desse sangue e ungir os batentes das portas de vocês. Isso aqui é um segredo. Casa de gente fiel. O adversário não entra para fazer o que ele pensa que vai fazer. O que ele pensa que ele vai realizar. Não, 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 não. Porque o moderador, chamado Senhor dos Exércitos, ele guerreia em favor daqueles que têm a marca na porta da sua casa. Deu para você entender? Agora os egípcios ficaram assombrados. A notícia corre em todo o Egito. Qual era a nova notícia? Esse povo não é qualquer um. Esse povo foi capaz de quebrar protocolos através do Deus dele. Então eles começaram a se assombrar. Porque dentro da mitologia, quem fizesse essa prática, né, de derramar sangue de cordeiro, aproveitar da carne de cordeiros e ovelha, eram pessoas que iam ser punidas pelos deuses do Egito. Então havia essa crença popular, mas não. Israel agora está utilizando a carne do cordeiro, está dividindo com quem não tem. A ordem do Senhor era, eu estou inaugurando este mês, e toda vez que vocês lembrarem desse mês, vocês saberão que eu comprei vocês lá no Egito e tirei com mão forte. Deixa eu lubrificar aqui a minha voz. $3.500 anos atrás, e nós estamos em períodos modernos. Fica uma pergunta que você não precisa me responder, responda para si mesmo. O Senhor é capaz de silenciar os faraós que te cercam? Você ainda crê que Ele consegue quebrar barreiras de muito tempo? Porque aquele povo ficou 230 anos ali. Não é 230 dias, não. É muito tempo
debaixo de desdém, de vergonha, de intimidação. Você vai responder para você mesmo. Deus não muda. Deus é imutável. Mas eu tenho que entender quais são os dias que eu devo me aproximar dele. O tempo passa. Exatamente em um mês. Exatamente como é esse no calendário gregoriano. Existiu um homem por nome Jesus, que no seu final de semana entra em Jerusalém. Pode olhar nos evangelhos, entrada triunfal, ele entra. E antes que começasse a festa, a celebração de Páscoa, eles fazem um jantar. E após esse jantar, ele levanta um cálice, que era um quadro ao todo. Ele levanta esse cálice e diz: Brit Hadashah. Olha aí, ó, Hadashah. Este é o Novo Testamento. Eu estou entregando para vocês um Novo Testamento. Ó, parece que é um trocadilho. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, esse homem, ele fica por 33 anos. E no fatídico mês da sua morte, ele declara naquele mês que o mês de Aviv, o mês da primavera, é o mês da nova aliança. Deu para você entender? Então pare de se apegar em coisas velhas. Pare de envelhecer aquilo que Deus mandou florescer. Pare de se comportar como um ranzinza, como alguém que parece o coração de Faraó, coração fechado, amargurado. Eu sei que essa mensagem vai chegar no coração de alguém, na mente de alguém. Então se decida este mês, se decida este mês, se decida neste tempo que você deve reagir. E Jesus reage. E ele disse: olha, o meu sangue, tudo que está acontecendo será um memorial. Então, quando é exatamente na terça-feira, após o final de semana, que eles o receberam com hosana nas alturas, Baruch Rabá, Bishene Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Estou falando do Jesus histórico. Então, quando chega na parte da terça-feira, ele é traído através de um beijo, através de um dos seus discípulos, dos seus seguidores, de alguém que estava ali com eles quase 24 horas. Então ele é cooptado, ele é julgado na primeira instância religiosa daquela época, ele é condenado na primeira instância, eles o maltratam, eles o ultrajam, depois eles mandam para uma instância de Roma, e lá ele fica ainda, para lá e para cá, entre Herodes e Pilatos, na madrugada de quarta. Quando é às 9 da manhã, ele já está totalmente sem nenhum recurso. E é no mês de abril, que a gente vai chamar o mês de abril. Então, exatamente nesse período de Páscoa, ok? Que também é chamado sábado, toda a celebração de Israel é chamado sábado ou Shabbat Gadol, significa o grande sábado. Então, o grande sábado, ele ia se iniciar às 18 horas da quarta-feira, deu para você entender? Então, a grande festa de sábado, por causa da festa de Pêssah, ok? A festa dos pães asmo. Então, isso aconteceu entre 13 e 14 do mês de Aviv. Então, entre 13 e 14, Jesus foi julgado e Jesus foi morto antes das 18 horas. Isso aqui é para quem estuda.
Então, quando às 18 horas ela se dá exatamente de uma quarta-feira para uma quinta-feira, ele já tinha sido sepultado e tirado da cruz. Então, ele fica o quê? Das 18 horas até as 18 horas da quinta-feira, primeiro dia. Às 18 horas da quinta-feira até as 18 horas da sexta, segundo dia. Às 18 horas até as 18 horas do sábado. Nesse interim de tempo ele ressuscita. Ele ressuscita, porque a profecia era 3 dias e 3 noites. Deu para você entender? 3 dias e 3 noites. Então, às 18 horas, lá em território de Israel, já está entrando o período da noite, então ele ressuscita. Ok? Então ele ressuscita antes do domingo. Então, que data ele ressuscita? Da semana, precisamente. Ele ressuscita dentro de um sábado. Então, ele é o verdadeiro Rei dos Reis. Ele é o verdadeiro sacerdote. Então, tudo que está sendo contado esses dias é sobre um Jesus da religião. Mas o Jesus histórico, o Jesus pertencente à casa de Abraão, o Jesus pertencente à sua cultura, ok? É totalmente diferente, porque a gente que estuda a cultura, a gente que absorveu verdades de calendário, não conseguimos ficar enganados. Então, quero deixar aqui esse registro, ok? Está vindo um período aí, que eles vão falar sobre a sexta-feira, amém? Tem gente que acredita, porque não conhece o contexto, não conhece a cultura. Vamos crucificar essas pessoas? Jamais. Mas, esse período de 2025 até 2030, o Brasil precisa crescer na sua cultura. Ele precisa crescer, principalmente na parte de conhecimento, como diz o livro de Oséias, capítulo 4. Que o povo, o próprio povo do Senhor, era destruído porque lhe faltava o quê? Conhecimento. O meu horário já está indo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hoje é bem rápido. Vou estar orando por você, mas depois que eu chegar em casa, no meu estúdio, amém? Depois que eu sair aqui do estúdio, fique com esta mensagem. E eu parafraseei ela, Êxodo 12. E fui até além e lhe passei datas, para você não ficar mais enganado com chocolate, com coelho e com a área comercial religiosa. Caia fora disso. Jesus foi um judeu, que também era um hebreu, um israelita. E ele breve voltará para todos aqueles que estão reunidos com a casa de Abraão. É fato isso aí. Amém? E agora Daniel vai dizer o seguinte, que Deus estabelece tempos, reinados, e ele estabelece o que mais? Estações e tempo. Ele remove reis e estabelece reis. Então, se tem um mês dentro do calendário gregoriano, agora falando sobre o calendário do Ocidente, onde vai acontecer muitas reviravoltas até o último dia desse mês, será este mês. Então eu te convido, não coloque suas barbas de molho. Caminhe na verdade. Esse é o mês da verdade. E nós chamamos também o mês do leão e o mês da tribo de Judá. Então a sorte desse mês, ela está intrínseca, ok? Ela está intrínseca na cultura da tribo de Judá. Então esse mês, se você reagir, prepare-se para reinar. Se você reagir como Deus quer, se prepare para ter cetro sobre as tuas mãos. E tem mais uma coisa, se você reagir, se prepare.
Neste mês Jesus ressuscitou. Neste mês o mataram, mas nesse mês ele ressuscitou. E neste mês, aleluia, ele disse para todos os seus discípulos: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu irei, mas eu irei retornar. Se você guarda essa promessa, receba, porque é de graça. Então esse mês é um mês onde os reis saíam para a guerra, onde os reis saíam para expandir fronteiras. Então reaja, porque o Hadashah, ou seja, o novo está bem presente na vida daqueles que querem o quê? Reagir, e não vão ficar na inércia, e não vão ficar no vitimismo. Por isso que o nome desse programa, ele não tem um cunho religioso. Mindset, uma mudança de mentalidade. Então, quem sabe os seus faraós está aí no seu cérebro, está na forma que você enxerga, está na forma cultural que você, pegou para si, e você não consegue sair dessa bolha, você não consegue sair desse cercado cultural. E agora sim, eu venho na qualidade de profeta para dizer para você o que ele disse lá para Moisés e todo o povo: se preparem, porque depois dessa celebração vocês serão livres. Depois dessa celebração vocês serão conhecidos nos 4 cantos da terra, mas vocês devem saber que vocês são propriedade minha. Eu, com a mão forte, vos arranquei do Egito. Talvez essa mensagem não seja endereçada para alguns, mas para aqueles que creem, se conecte. Deus preparou esse mês para fazer uma transição nas suas portas, para fazer uma transição na sua alma, para fazer uma transição na sua mente, para fazer uma transição no seu caminho, para fazer uma transição em projetos e sonhos. E se você recebe isso, eu já fiz a minha parte hoje. Entrei nessa gravação, hoje exatamente, hoje é 8, né? 8 de abril, isso aqui é profético. O número 8, ele fala de sobrenatural. É só você conectar, é só você acreditar. Acredite na palavra. E agora Daniel vai dizer que quando chega o período de Deus, ele entra nos governos. E este mês, ainda bem que está sendo gravado, tem reviravolta no Brasil, tem reviravolta nas nações. E para você que não sabia, desde segunda-feira para cá, a economia do mundo está sendo abalada. Isso é para quem estuda. Que Deus venha te abençoar. E na qualidade de profeta, eu quero orar com você esses poucos minutos que eu tenho aqui. Pai, eu libero agora a tua palavra sobre esta programação, sobre a mente daqueles que creem, daqueles que estão tomando posse. E eu creio, Senhor, que grandes respostas estão sendo liberadas na vida daqueles que estão recebendo uma nova energia, estão recebendo através do nome do teu Filho uma nova e uma poderosa oportunidade. Quero abençoar todos os quantos, alunos, ovelhas, amigos, todos os quantos vão estar se conectando com essa verdade, ok? A transição chegou, o novo chegou. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima programação. Shalom, shalom, boa noite, bom dia, Deus abençoe. Amém. Fechei, rapaz. Missão Apostólica Emuná, edição Mindset. Sejam todos bem-vindos. Shalom. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. TVN Brasil.